um pouquinho sobre o Dia Internacional da Mulher, sobre os cuidados, um pouquinho de história, um pouquinho de saúde, um pouquinho de tudo, né? Porque a gente precisa de todos esses momentos para que a gente consiga se conhecer, se reconhecer e poder evoluir, né? A gente é um misto de muitas coisas, aí não dá para ficar só em um detalhe ou só no outro. A gente precisa se encher de informações para que possamos aí repensar, aprender, modificar e ensinar para as outras mulheres que não conseguem estar aqui assistindo, que não têm acesso, que não têm tempo, né? Para a gente poder ensinar aí para todas as mulheres e todos os homens também entenderem o nosso mundo e poderem ser mais empáticos também com a gente, né? Assim, eu sou a Érica, né, idealizadora desse espaço, desse canal, sou mais como elas, para falar principalmente dos assuntos relacionados às mulheres. E hoje, a nossa convidada nesse dia, 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, é a Elaine Rodrigues. Estou muito feliz de ter sido convidada pela Érica, né, para participar desse momento, né? Eu acompanhei um pouquinho do momento que ela estava realizando esse projeto, né, de reunir as mulheres nesse canal de comunicação, né, de interação também, porque a ideia também é que vocês interajam. Eu sou enfermeira, né? Tem um assunto em comum que a gente gosta muito, que é falar de mulher, falar de nós, né? Então, assim, eu atuo na área de prevenção, né? Eu trabalho na atenção primária. A área que eu mais me identifico é a saúde da mulher, né? Tanto no pré-natal quanto na prevenção. A área que eu me identifiquei e que eu acabei me especializando, né? Eu gosto muito de saber sobre o universo feminino e a ideia é levar essa informação para o máximo de mulheres possíveis, né? E estou muito feliz de fazer parte desse momento aí com a Érica. Eu te agradeço imensamente por aceitar esse convite. Seja muito bem-vindo a esse espaço hoje, quando você quiser, tá bom? Sinta-se à vontade, casa sua, casa nossa, somos de todas elas. Vou começar falando um pouquinho, hoje é o dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, e acho que várias mulheres não sabem da história, né, desse dia, não sabem o que representa para a história, para a saúde, né? Muitas pessoas foram mudando ao longo dos anos esse ideal dessa data e pensando que é só um dia de comemorar, de dar presente, de dar flores. É muito legal, é bem-vindo, mas a gente precisa saber também o porquê, né? E saber que também não adianta só dar flores neste dia, só dar chocolate, ou o que quer que seja, ou um carinho, um cuidado, um jantar. E nos demais dias do ano, né, o cuidado com a mulher ficar perdido, o tratamento com a mulher ser outro, né? Então não é um dia único que a gente quer cuidado, zelo, né, e direitos. É o ano todo. Exatamente. E aí, para começar falando um pouquinho disso, eu vou contar rapidinho a história do dia 8 de março, como começou. Lá em 1857, há muito tempo atrás, várias operárias lá de Nova York se revoltaram com o jeito de trabalhar, com as cargas horárias absurdas. Elas tinham que trabalhar 16 horas por dia, com salário baixo, sem estrutura. E aí essas mulheres de uma fábrica têxtil lá de Nova York, lá em 1857, reivindicaram, fizeram uma greve, e os donos da época dessa fábrica não aceitaram essa reivindicação, trancaram a fábrica e atearam fogo. A fábrica foi incendiada e cerca de quase 130 mulheres morreram carbonizadas nesse dia. E aí começou-se essa movimentação em relação aos direitos das mulheres. E aí os anos foram se passando. Em 1908, teve uma marcha em Nova York com mais de 15 mil mulheres, também reivindicando por direitos salariais mais justos, por redução da jornada de trabalho e pelo direito ao voto. E aí foram se passando, em dois anos depois, isso foi até que relativamente rápido. Em 1910, deixa eu ver o nome aqui, a Clara Zetkin, ela era uma ativista e ela, na segunda Conferência Internacional das Mulheres Socialistas, lá de Copenhague, na Dinamarca, reuniu mais de 100 mulheres que correspondiam a 17 países na época, reivindicando também os direitos das mulheres e o direito ao voto. E ela sugeriu nessa data, lá em 1910,
de ter um Dia Internacional das Mulheres em homenagem e em trabalho, né, à reivindicação de todos esses direitos. Foi aprovado unanimemente por essas mulheres da conferência e no ano seguinte foi celebrado pela primeira vez o Dia Internacional das Mulheres, tá? E aí, só em 1975, quase 65 anos depois, é que a ONU oficializou essa data, de fato, e hoje é internacionalmente comemorado o Dia das Mulheres em homenagem, em lembrança e um dia de luta, para lembrar que esse dia não é só de flores, foi de muito sangue, literalmente, de muito suor e de muita briga, para que a gente pudesse estar aqui hoje falando, inclusive, sobre isso, né? E só uma curiosidade, que eu falei que elas reivindicaram sobre o voto, isso é algo que a gente ainda briga até hoje, né? Igualdade de salário entre homens e mulheres para a mesma categoria profissional, outros direitos de poder ir e vir, de ser respeitada. A questão do voto, que hoje para a gente, algumas mulheres nem sabem, acham que está super normal, é muito recente. Aqui no Brasil, em 1932, há pouco tempo, há menos de 100 anos, é que foi autorizado o direito da mulher a votar e ser votada, ela se candidatar para algum cargo. Então, assim, é tudo muito recente. Então, não dá para a gente achar que esse dia é só de lindo, de flores e chocolates. A gente precisa saber, tiveram várias outras reivindicações ao longo dessas, né, dessas décadas, de anos, mas essas foram os marcos mais importantes. Então, quem tiver curiosidade, pesquisa, estuda, saiba que essa é uma data de luta, na verdade, pelos nossos direitos e pelos nossos cuidados. Não é mesmo, Lene? Isso. E aí, um dos direitos, né, que acho que todos os brasileiros, não só as mulheres, né, conseguiram, foi em 88, na Constituição Federal, né, quando teve a criação do SUS, né, para dar acesso também à saúde, que é um direito de todos, né, e que possibilitou mais acesso à prevenção, a cuidados, acesso à saúde para todas as mulheres, né? Então, como gancho aí, né, do que a Erika colocou, a ideia é a gente falar um pouquinho, né, sobre a saúde da mulher, né, trazendo, né, essa questão dos direitos adquiridos, né, e aproveitar para a gente realmente usufruir desses direitos que a gente tem hoje, né, e um dos direitos aí é o acesso à saúde, né. Quanto a gente está usufruindo nesse nosso direito aí de acesso à saúde, de cuidado, né? E parar um momentinho do nosso dia, né? Para ter um pouquinho mais de informação e entender, né? Que a saúde, ela começa lá com a prevenção, né? E não só quando a gente está sentindo algo, né? Então, já que temos esse direito, vamos usufruir. E aí eu trago aqui para vocês de março, né? Por ter o Dia Internacional da Mulher, a gente aproveita esse mês, né? Para fazer a conscientização das mulheres sobre a prevenção do câncer de colo de útero, né? Assim como no mês de outubro, a gente tem o Outubro Rosa para fazer essa conscientização sobre o câncer de mama, a gente tem agora o Março Lilás, né? Para a gente fazer esse momento também de conscientização do câncer de colo de útero, né? Tendo em vista que são 2 cânceres que matam muitas mulheres anualmente e ambos a gente consegue prevenir precocemente se a gente tiver um pouquinho mais de atenção com o nosso corpo, né? A gente ter esse acesso aos cuidados de saúde, né? De prevenção. Segundo o INCA, a 4ª maior causa de morte de mulheres, em geral, é o câncer de colo de útero, né? Então, assim, muitas mulheres morrendo por algo que a gente consegue prevenir muito facilmente, né? Infelizmente. E eu acho que, assim, pela minha vivência, né? Eu atuo há 10 anos nessa parte de atenção primária, né? Nesse momento que eu deveria estar prevenindo, eu vejo que as pessoas acabam buscando, não para prevenir, mas quando estão sentindo algo. Então, meninas, tem esses meses, né, muito mais destinado a falar sobre a saúde da mulher, mas que nem eu falei no início, é um cuidado que tem que ter todo o ano, né? Todos os dias, no cuidado de se tá com um cheiro, se
tocar, ver a pele, é no dia a dia, né? Na hora do banho, é na hora de dormir, é numa consulta frequente. Então, não necessariamente só nos meses lilás, né? Março lilás e outubro rosa, que, nossa, eu posso lembrar que eu sou mulher. Né? São meses para a gente tentar conscientizar e buscar muito mais essas mulheres que não têm acesso à informação ou que têm, mas deixa pra lá essa bobeira, né? Mas a gente precisa se cuidar sempre, todos os dias, todos os meses do ano, dos anos também, né? Do É. ano e dos anos aí afim, tá bom? E aí, me fala um pouquinho, Elaine, o que você tem a nos dizer, então, um pouquinho sobre a prevenção Papa Nicolau. Quando fazer, como não fazer? Quais são os mitos aí que acontecem em torno do Papa Nicolau? A maioria das mulheres, elas acabam procurando para fazer o exame de Papa Nicolau quando estão sentindo alguma coisa, né? Ah, eu tô com um corrimento que tá me incomodando, ah, eu tô com uma coceira, né? Então ela vai em busca de algo já para cura, né? Então, ah, eu tô com esse problema, eu quero me curar disso, da coceira. E eu acredito que muitas mulheres acabam fazendo isso por não saber exatamente o que é o exame de Papa Nicolau, né? Qual o intuito do exame de Papa Nicolau. Então, o exame do Papa Nicolau, ele serve para quê? Para a gente fazer uma coleta de células que a gente possui no colo do útero, né? Então, a gente usa lá o espéculo, faz a coleta dessas células, põe numa lâmina e encaminha para o laboratório fazer análise microscópica, né? Dessas células que a gente colheu no colo do útero. Através dessa análise, eles conseguem ver, né, células anormais que podem preceder aí um câncer de colo de útero, né? Então, assim, o intuito do Papa Nicolau não é a gente ir lá e coletar a secreção, o corrimento que a mulher tá e colocar na lâmina e mandar para saber se é uma candidíase, se é um tricomonas, uma gardnerella, né, alguma bactéria. Os corrimentos, né, na mulher são muito característicos, não precisa a gente de um exame microscópico para saber o que é, né? Então, quando vem no exame lá, né, vocês pegam o laudo, tem lá que tem candidíase, provavelmente na hora que o profissional foi realizar a coleta, ele já conseguiu ver isso, né? Tanto que a gente precisa, inclusive, se tem, né, uma secreção abundante, a gente tirar um pouco dessa secreção para ter acesso realmente ao que a gente quer no exame, que é coletar a célula que está lá no colo do útero para mandar essa célula para análise, né? Então, o que a gente está em busca, né? De saber se essa célula é pré-cancerígena, né? E tratar precocemente. Então, não adianta eu passar um ano, 2, 3, sem fazer um exame, só ir lá fazer quando eu estiver sentindo alguma coisa. Porque aí a gente acaba modificando a ideia do que é a prevenção, né? Então, assim, se tá com corrimento, tá com coceira, né? Tá saindo alguma secreção, você pode sim procurar uma unidade de saúde, seja ela pública ou privada, né? Mas não para fazer o Papa Nicolau e saber o que tem, né? Só no exame físico a gente consegue visualizar muito bem isso. A ideia do Papa Nicolau é a gente coletar esse material, essa célula, para saber se essa célula é pré-cancerígena ou não. O principal causador de câncer de colo de útero na mulher, que é o HPV. Então, acho que muitas pessoas já devem ter ouvido aí falar do HPV, né? E o que é esse vírus, né? Ele é o papiloma vírus humano, né? Ele é muito fácil de ser transmitido, porque ele é transmitido por via sexual. Antigamente, o pessoal aí, mais ou menos que está entrando, que tem a nossa faixa etária, né? Não tinha uma vacina contra isso, né? E aí acaba que entra em contato, né, com o HPV, pega o HPV, muitas vezes ele é assintomático, né? Ou seja, não apresenta nenhum sintoma, a pessoa não sente, não sabe que está com HPV, né? Vai saber aí, muitas vezes, quando coleta um exame de Papa Nicolau,
ou, em algumas formas, algumas pessoas desenvolvem o HPV em forma de verrugas, né? Que essas verrugas podem estar tanto na mulher quanto no homem, podem estar mais interna, a mulher não sentir. Um câncer de colo de útero no início, ele não tem sintomas, né? E se a gente não coleta o Papa Nicolau, a gente não vai saber precocemente. E com isso, quando a gente vai saber realmente que está com câncer de colo de útero, ele já está muito avançado, né? E o câncer de colo de útero, ele tem uma progressão muito lenta, né? Ele começa muito devagar. Com base nesse período, né, que as pessoas, né, foram estudando e chegaram à vacina do HPV. Antigamente, a gente começou a vacinar as meninas com 14, 15 anos para o HPV, né? E hoje em dia, essa vacina está cada vez mais precoce, né? Por quê? Cada vez mais a vida sexual dos adolescentes está começando mais cedo. E o intuito é que quando a vida sexual for começar, a pessoa já esteja imunizada, né? Então, ela já tenha recebido as 2 doses da vacina do HPV, porque aí ela terá menos chance de desenvolver o HPV e, consequentemente, futuramente, um câncer de colo de útero, né? Bem interessante, né? Deixa eu só falar uma coisinha assim, pra gente, para as mulheres, algumas mulheres, né, que a gente falou que quando tem corrimento, um odor ou uma dor, uma coceira, precisa procurar a unidade de saúde. E que quando tá já num estágio muito avançado de um câncer de colo de útero, pode também apresentar algumas dessas coisas. Então, mas assim, esses sintomas podem ser de uma candidíase, de uma outra infecção. Então, se você está sentindo, também não fique com medo. Meu Deus, já estou num quadro avançado de colo de útero. Não, tá? Então, assim, não necessariamente tem a ver, né? Que você vai estar com um câncer já em estágio avançado. Então, que nem a Helena está falando, por isso que é importante a prevenção. E é legal falar da questão do HPV, né? Porque foi uma polêmica há pouco tempo atrás, quando começou a ser implantado de uma forma mais intensa nas escolas, né? Levantaram-se muitas polêmicas em relação à vacina do HPV para os meninos e as meninas adolescentes, pré-adolescentes. E é isso que você está falando, né? É importante imunizar antes do contato. Então, eu comecei a ter vida sexual e aí tomei a vacina, eu posso já ter me contaminado na primeira relação sexual. Né? E a gente fala, mas eles são tão crianças. E às vezes a gente não sabe quando será a primeira relação sexual. Às vezes os pais são os últimos a saber, né? E aí a gente não dá para adiar. E aí é que nem a Leni falou, tem estudos relacionados com tudo isso. Então a ideia é que esses nossos adolescentes, pré-adolescentes de hoje, futuramente, essa taxa de 70% de mulheres, né? Foi 70%, né? Que você tinha comentado. Que acabam desenvolvendo câncer de colo de útero, isso caia drasticamente. É a ideia. Então, não é para trazer a sexualidade antecipada, eles vão tomar vacina, não sabem nem às vezes para quê, não querem nem tomar porque tem medo, né? Mas é um cuidado para a saúde como um todo. Tem um porém, aí a gente, na vacina de hoje, que a gente tem disponível no SUS, ela imuniza contra 4 tipos de HPV. E são muitos, né? Claro que reuniram os principais. Né? A vacina do HPV hoje tem estudos que ela está prevenindo 70% do desenvolvimento do HPV e, consequentemente, do câncer de colo de útero. A vacinação lá atrás, ela tinha começado com uma faixa etária, né, de 15 anos, 14, e a gente foi regredindo, né? Hoje a gente está começando a imunizar as crianças, né, as meninas com 9 anos até os 14 e os meninos a partir dos 11, né? Essa vacinação está cada vez mais precoce, justamente para a gente ter certeza que eles estão imunizados quando lá na frente eles forem ter uma relação sexual. E foi um ganho também, né? Os meninos começarem também com a vacinação aí entre 11 e 14 anos, né? Para quando eles forem ter a relação sexual com a menina, eles também não transmitirem para a menina o HPV. Ou seja, não adianta só prevenir as mulheres, né? Nas mulheres, a gravidade é o câncer do colo de útero,
mas eu preciso imunizar também esse parceiro para que quando ele tenha relação sexual com a mulher, não transmita para ela o HPV. Independente das vacinas, né, independente do exame preventivo, sempre vai haver a necessidade do cuidado, do uso do preservativo, né, de todas essas orientações, porque como você falou, a vacina da HPV de hoje, ela imuniza para 4 tipos, mas são diversos tipos e podem vir a aparecer mais. E tem outras doenças que não têm vacina e tem outras formas de contágio que não tem vacina, então a prevenção, né, continua sendo extremamente importante, a conscientização, a conversa, o diálogo. E aí tiveram 2 perguntas relacionadas ao que você já falou. Uma, eu não vou lembrar o nome agora, gente, me perdoe, sejam bem-vindas as pessoas que entraram depois. Uma era se depois que teve o contágio, depois que já teve relação, se ainda pode tomar vacina, se imunizar. E em relação ao Papa Nicolau, ficou uma pergunta um pouquinho lá atrás, de quanto em quanto tempo é o ideal de se fazer? Por que algumas mulheres recebem a orientação de fazer o Papa Nicolau de 6 em 6 meses, outras com um espaçamento maior? Então, por favor. Hoje, a gente está fazendo a vacina na rede pública apenas para essa faixa etária, né? Que geralmente não é uma faixa etária infectada. Né? E teve a relação sexual ainda, o HPV, essa doença do câncer de colo de útero, ela tem uma progressão muito lenta. Então, às vezes, vai se contaminar e vai desenvolver o câncer, vai demorar aí 10 anos para desenvolver, né? Então, até vou abrir aqui mais um parênteses do que eu ia falar, que assim, o preconizado hoje, né, pelo Ministério da Saúde, é que seja feito o Papa Nicolau entre 25 e 64 anos, né? Mas, assim, está disponível para as mulheres a partir do momento que ela teve uma relação sexual, ela já pode fazer o Papa Nicolau. O preconizado é essa faixa etária de 25 a 64, justamente porque se essa mulher teve aí o contato quando ela tinha 15, 16 anos, muitas vezes ali não vai aparecer, né? Vai se desenvolver ali, ó, tem uns 10 anos ainda aí pela frente. Para nós mulheres, né, que passamos dos nossos 15 anos aí, a vacina também, porém ela não tem disponível no SUS, né? Você vai encontrar essa vacina na rede privada, né? Aí eu não vou saber passar certinho qual esquema que eles fazem, se tem uma cobertura maior da quantidade, né, de tipo de HPV. HPV, né? Mas ela está disponível sim, tem como você ir numa clínica de imunização e se imunizar contra o HPV, né? Mesmo que já tenha sido diagnosticado e tratado o HPV, ainda é possível tomar a vacina ou não mais? Então, ela pode tomar vacina, aí não vai ter assim a certeza, né, de qual é o que ela vai tipo, né? Qual tipo. Sim, toda mulher ela pode fazer o esquema de vacinação aí do HPV, né? Não costuma ser uma vacina muito barata, porque também não é uma dose única, né? Mas assim, está disponível sim, tá? Em relação ao retorno do Papa Nicolau, né? A orientação de fazer de 6 em 6 meses, a cada um ano. As mulheres que estão dentro dessa faixa aí dos 25 aos 64 anos, a gente indica que ela faça o exame em um ano, dando esse exame um resultado normal, ela repita esse exame no ano seguinte, e a partir de 2 resultados normais, pode ter o espaço de tempo para 3 anos, né? Até 3 anos aí para realizar uma nova coleta. O que acontece é que quando tem alguma célula atípica, né, que a gente fala, né, uma célula que não é a célula normal do colo do útero, mas que também não é o HPV, a gente preconiza que seja repetido esse Papa Nicolau em 6 meses, né, para ter um intervalo menor para ver o que aconteceu com aquela célula, né? Aquela célula, ela aumentou, modificou, né? Então, por isso que muitas vezes, após o resultado do Papa Nicolau, a gente pede para repetir em 6 meses para realmente ter certeza que foi só uma célula diferente, mas que não desenvolveu, né, o HPV.
E esse intervalo, né, a gente reforça diariamente com as mulheres, né? Não deixe passar tanto tempo, porque muitas vezes a mulher fala, eu colhi faz 10 anos, é, eu esqueci, acabou passando. Não deixe passar tanto tempo, porque quando a gente verifica uma célula, né, atípica, ela começou a modificar, então a gente já vai tratar precocemente para que isso não desenvolva mais nada. Velha frase, né? Prevenir é melhor que remediar, né? E a gente está aqui para falar de prevenção e de cuidado. Tem aí um tabu, né? A maior parte das pacientes, né, gente? Eu falo isso porque eu coleto Panicolau há muito tempo, né? Muitas vezes durante a semana. Então, eu lido, né? Com muitas mulheres e a maior parte delas, né? Principalmente as mais senhoras, elas vêm, né? Ai, mas eu morro de vergonha. Ai, eu não gosto, né? E eu acho assim que é coerente realmente, né? A nossa intimidade, né? O nosso mais íntimo. É ruim, né? Você sentar lá, abrir a pele e saber que um profissional vai lá olhar dentro de você, né? Então isso gera um desconforto. Vou trazer para vocês que nós profissionais, né? É uma coisa muito comum, é muito rotina, né? Então não precisa ficar com vergonha da gente. Mulheres, nós somos mulheres. Eu tenho que passar por isso, a Érica tem que passar, todo mundo passa. É um exame muito rápido e a gente tem que trazer realmente a importância, né? Poxa, por conta da minha vergonha, por conta desse momento, né, que eu vou ficar mais constrangida, eu vou correr o risco de não com uma doença, né, que é prevenível, né? E é tratável. Vou aproveitar ainda para lembrar, né? Eu não me depilei, não posso coletar. Não, não tem problema nenhum, né? É lá dentro, né, o objetivo. Colo do útero lá dentro, né? Eu nem indico, porque a depilação ela acaba tirando uma proteção natural, né? Do nosso corpo para a invasão de outros agentes, então assim nem é indicado, né? Por mais que a gente sabe que nós mulheres gostamos de estar sempre bonitinha e tal, assim, mas o pelo ele faz parte da proteção natural da mulher, né? Então não precisa se preocupar de não vou fazer o exame porque eu não me depilei. Deixa eu te falar outra coisa. Você tem a parceria aqui do Kit. Isso, na verdade eu tenho várias, né? Eu tenho várias. Vários. Queria que você falasse um pouquinho sobre, falando lá da parte de baixo aqui da menina, eu posso te auxiliar aqui mostrando, a higiene íntima, usa sabonete, não usa sabonete, como é que a gente faz com essa menina aqui? O sabonete íntimo, ele vai fazer mal desde que ele seja usado corretamente, tá? O sabonete íntimo, ele foi feito para a gente lavar a parte genital externa da menina. Da menina aqui, ó. Grandes lábios, pequenos lábios aqui por fora, tá? Então tem a cabecinha do clitóris, tem o prepúcio aqui, que é o capuz do clitóris, tem que lavar aqui, ó, meninas, para não ficar com sujeirinha, e aqui por fora, tá bom? Então, o sabonete íntimo, ele é super bem-vindo, né? Se a gente usar ele adequadamente na região, né, externa. Mulheres que acabam colocando sabonete lá para dentro para lavar toda a região interna. E aí é onde está o perigo, porque a gente tem a flora vaginal que nos protege, né, de contrair doenças causadas por agentes invasores, né? Então, se eu tirar toda essa proteção interna, aí eu vou estar suscetível a qualquer micro-organismo entrar, porque eu vou mudar o meu pH, eu vou acabar deixando ela mais friável, né? Que a gente fala, vai tirar aquela lubrificação normal de todas as mulheres, né? Que muitas, inclusive, Érica, confundem essa lubrificação natural com corrimento. E o nosso corpo produz tanto para a vagina quanto para o ânus, para todas as regiões, né? Ainda nessa questão da higiene, tem muito dúvida, eu vejo ainda hoje em dia, muita mulher aqui pegando tô sem a menina aqui na mão, pegando a vagina e na hora que vai fazer xixi, ela, em vez de limpar daqui para cá, ela limpa o contrário, para cima. Aqui é o ânus, tá, meninas? Então, assim, o que a Elaine tá falando ainda muitas mulheres limpam lá o bumbum de trás para frente. Então, lá do ânus, aqui para frente, para a região dos pelos, tá? E continue.
E aí que tá o problema, né? A gente tem uma colonização de bactérias do bem no ânus, mas que não são do bem na vagina. Por quê? Eu vou pedir até para a Érica afastar os lábios aí e mostrar onde fica a uretra feminina, né? Aqui nesse botãozinho onde sai o xixi. Isso. E aí, quando eu trago, né, eu faço a limpeza de trás para frente, eu estou trazendo os micro-organismos do ânus para a entrada da uretra. E é onde tem muitas mulheres que têm infecção urinária recorrente, né? E, por que eu tô tendo infecção urinária direto, né? O que tá acontecendo? E é justamente, às vezes, uma limpeza incorreta, né? O banheiro fez xixi, meninas, ó, de cima para baixo, tá? Da vagina lá para trás. Tá? Ainda nessa questão da higiene, né? Vou desmistificar outra coisa que acontece bastante, é o uso do protetor diário. E isso é um veneno para nossa menininha, porque a gente tampa a respiração ali e a gente faz um meio que fica muito propício para o desenvolvimento de candidíase, né? Para o proliferamento de agentes que vão aí causar infecção, né? Ó, dá a sensação de limpeza, nos perdoem. Dá a sensação de limpeza, por quê? Porque se eu tô com alguma secreção, eu tô me sentindo úmida, ele vai absorver. Só que ele vai absorver e vai abafar. E aí é onde começa a ter a coceira, né, vaginal. Acaba que esse muco vaginal, ele começa a aumentar mais ainda, né? E aí você fica num ciclo vicioso, porque você usa o protetor diário para não se sentir úmida, mas ele faz com que a umidade aumente, e aí com isso você usa mais protetor, mais protetor, mais protetor e fique nesse ciclo. Né? Duas coisas para a gente pensar bastante. O quanto é importante a gente disseminar essas informações, que às vezes são informações simples, mas que muda completamente. E às vezes a gente acha que tá fazendo um mega cuidado, que tá, nossa, topzera. Tô lavando todo dia com sabonete íntimo lá dentro, colocando protetor diário, põe um perfuminho, nossa, eu sou... E na verdade tá fazendo tudo ao contrário, né? Tá se prejudicando. A gente fala que informação nunca é demais, que a gente hoje em dia tem acesso a informações imensas na internet, mas às vezes a gente não sabe nem que existe para a gente pesquisar. Então, quando a gente ouve falar, nem que seja de longe, a gente consegue pesquisar e modificar e, de fato, cuidar da nossa saúde, principalmente da nossa menina, que é um tabu, é difícil de falar. Então, precisamos falar muito mais dela. Qual que é a indicação aí nesse momento, né? Mas eu vou ficar me sentindo úmida, né? Me incomoda, né? Não dá a sensação de limpeza, né? Eu falo para as pacientes, carrega na sua bolsa 2 calcinhas extras, né? Se você vai passar o dia todo fora. Sentiu que aquela ali umedeceu? Coloca ela aqui, pega outra e principalmente calcinhas de algodão, né? Que elas vão absorver, né? E não vai fazer a gente se sentir tão úmida, tá? Aí eu queria que você falasse um pouquinho dos peitinhos. Seus peitinhos têm que aparecer, mulher. Poucos minutos, né? Então vamos lá. Por que eu trouxe, né? Então, por mais que a gente tenha o mês do Outubro Rosa, que é para a prevenção do câncer de mama, eu trouxe aqui os peitinhos, né? Porque é uma coisa simples e rápida e que vocês vão poder usar agora. O que eu queria deixar para as mulheres hoje referente ao câncer de mama, que é o segundo câncer que mais mata mulheres, né? Atrás apenas do câncer de pele, né? É o câncer de mama, né? Que também é totalmente prevenível, né? A importância de pelo menos uma vez por mês a gente parar e ter um momento de cuidado com a gente, de se olhar no espelho, né? A partir do momento que a gente sabe o que é o nosso normal, fica muito fácil da gente saber quando tem alguma alteração. E aí, o que eu trago da mama, né? A mulher, ela tem... independente de ter uma mama mais volumosa, menos volumosa, vai ser a mesma técnica para todas, tá? Então, assim, primeira coisa, inspeção. Fique nua de frente com o espelho e olhe a sua mama, né? Você vai conhecer o que é o normal, como que é a sua mama,
né? Ai, a minha mama, eu não tenho mamilo. Ai, meu mamilo é pequenininho, ou meu mamilo é para dentro, né? Já vai saber ali como que é a sua mama. Passou dessa parte de saber como que é o normal da sua mama, você vai colocar a mãozinha aqui, né, atrás e vai fazer a palpação, né? O que é essa palpação que a gente fala que é o autoexame, né? É você palpar a sua mama procurando se você encontra algum caroço, né? Então, quando a mulher encontra um caroço na mama, né, que eu costumo explicar que é como se fosse não é uma coisa grande, muitas vezes é um carocinho ali, como se fosse uma ervilha, né, por dentro da mama, tipo, não tá doendo, mas eu tô sentindo que tá ali, tá Tá aumentando, estranho. né? Tá estranho. Procure unidade de saúde, né? Seja particular, seja pública, procura. Porque assim, não é normal a gente ter um caroço na mama. A gente precisa examinar para poder descartar. E aí o ideal é que você faça essa palpação no momento pós-menstrual, porque quando a gente está lá com os hormônios a mil, na TPM, pronta para menstruar, a gente tem um aumento glandular, né? E muitas vezes isso é confundido, tá? Né? Ah, vai palpar, nós estou sentindo muita coisa, né? Na verdade, pode realmente confundir a mulher por essa parte glandular, porque ela está próxima a menstruar, acaba que a mama fica mais volumosa, as glândulas se enchem, né? Então, você faz a palpação aí da mama. Encontrou algum caroço, alguma região avermelhada, tá saindo alguma secreção? Serviço de saúde. A gente precisa examinar essa mama e, se for necessário, pedir o exame de mamografia. Que hoje, no SUS, a gente preconiza aí entre os 50 e os 69 anos fazer um rastreamento, né? Para a gente realmente buscar nessa idade, que é onde tem maior incidência, se tem aí um provável câncer de mama. Fica de orientação hoje, de mais importante, que a gente precisa se conhecer, a gente precisa se olhar no espelho, olhar a menina, saber a cor que tem, o jeito que é, se tem pintinha, se não tem, para que quando mudar qualquer coisa a gente já consiga se auto-identificar. Olhar as mamas, procurar se cuidar mais e principalmente fazer prevenção de tudo. Tá com dúvida, gente? Profissional de saúde está lá para te acolher, para entender a sua demanda, sem crítica, vai se importar com essa sua fala, com essa sua necessidade, sem julgamento e dando as orientações devidas, tirando as dúvidas. Google tá aí, a gente acessa o tempo inteiro, mas às vezes o Google mostra o pior do pior caso e você era só uma dor de cabeça, né? Então, na dúvida, procure quem possa te orientar de uma forma assertiva e respeitosa. Aproveitem esse... chegando no final. Aproveitem. Então, o recado final é: aproveitem esse mês, essa data, olhem para si e tira um minutinho do seu dia, marca um ginecologista, vai num posto de saúde, arranjar um tempinho para olhar para a gente e se cuidar. Tá bom? Elaine, obrigadíssimo, foi maravilhoso. Parabéns pelo trabalho